Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, tudo jóia? Hoje, pessoal, em fenômeno dos transportes, vamos continuar o papo. A gente vai falar um pouquinho da equação da continuidade de fluidos quando eles estão em regime permanente. O que é regime permanente? Então, a gente fala de que regime permanente é aquele regime quando eu pego uma determinada seção transversal e analiso as características dela, como pressão, velocidade do fluido, e analiso essas duas características, por exemplo, com o passar do tempo, essas características elas não se alteram, tá? Então a pressão, a velocidade do fluido vai estar sempre a mesma numa determinada seção, num determinado ponto da seção, beleza? Isso é regime permanente. Então, imagine só, gente, que eu tenho uma tubulação mais ou menos assim, ó. Uma tubulação assim. Perceba que ela aumentou a seção transversal, né? Aqui ela era fininho, aqui ficou grandão. Só que se é regime permanente, então imagine só que esse fluido, então, ele entre aqui, ó, esse fluido, e aí ele sai aqui, tá? Essa é a ideia do fluido. Eu não desenhei, eu só desenhei uma parte da tubulação, mas ela segue para lá e essa segue para cá. E o fluido sempre passando. Em um determinado ponto, sempre a mesma pressão, a mesma velocidade, isso não se altera, porque a gente está falando de um regime permanente. É como se fosse essa tubulação estivesse ligada numa caixa d'água de dimensões muito grandes, tal qual o líquido vai caindo e a altura da caixa d'água não se altera. Ou, vamos pensar de uma outra maneira, o líquido que sai aqui entra lá na caixa d'água e tudo não se altera, tudo se mantém igual. Beleza? Bom, e aí, o que nós vamos falar aqui? Essa equação da continuidade, ela é uma equação que veio da definição de vazão. Então, qual vai ser a ideia nossa aqui? A ideia nossa é pensar que uma certa quantidade de massa de fluido que entra aqui, ela sai aqui, exatamente no mesmo tempo que entra a água aqui, ela sai aqui. Por quê? Porque o fluido vai um empurrando o outro, né? Então, a massa de água ou de qualquer fluido que entra aqui é a mesma que nesse tempo, né? A mesma que sai aqui. Isso no mesmo tempo, isso no mesmo tempo, isso no mesmo tempo. Então, através da ideia de regime permanente, a gente consegue concluir o quê? Que a vazão em massa que entra, vamos colocar E de entrada, é igual a vazão em massa que sai. Vou escrever S de saída. Então, a vazão em massa que entra é a vazão em massa que sai. Vou escrever isso aqui, ó, para a gente chegar na equação da continuidade. Vazão de massa é igual a vazão em massa. Aqui entra é igual a que sai. Beleza? Só que, gente, vamos lembrar o que é vazão em massa. Vazão em massa nada mais é do que é a massa pelo tempo. A massa, gente, é densidade vezes volume, tá? Densidade vezes volume. Isso aqui pelo tempo. Beleza? Densidade vezes volume. Só que esse aqui, volume, é o volume que entrou. É o volume que entrou de água. Isso é igual a quem? Isso é igual a densidade vezes o volume de água que sai, ou de fluido que sai, num determinado tempo. Beleza? Em um determinado tempo. E aí, olha o que apareceu aqui, ó. Apareceu volume por tempo, tá? Aqui apareceu volume por tempo. Volume por tempo, volume por tempo. O que é volume por tempo? É vazão em volume. Então, descendo para a linha aqui de baixo, eu vou ter que a densidade vezes a vazão em volume que entra
é igual a densidade vezes a vazão em volume que sai. Beleza? Tranquilo. E aí, a última consideração. Opa, tremeu aqui, né? A última consideração é o seguinte. Para fluidos incompressíveis, o que a gente vai ter para fluidos incompressíveis? A gente vai ter um fluido que não altera o seu volume. Você faz muita pressão nele, ele não altera o volume. Então, para fluidos incompressíveis, o ρ aqui é o mesmo que o ρ aqui. A densidade do fluido não vai mudar. Isso não valeria para os gases, não é verdade? Porque o gás, se eu tenho maior pressão, a densidade se altera. Agora aqui não. Aqui a densidade vai manter-se igual para fluidos incompressíveis. Então o que eu vou ter para fluidos incompressíveis? Eu tenho isso, ó. O ρ cancela com o ρ. Então eu tenho que a vazão de entrada é igual a vazão de saída. Se vazão de entrada, então, para concluir, se vazão de entrada é igual a vazão de saída, deixa eu melhorar essa, deixar coloridinho igual já estava. Se vazão de entrada é igual a vazão de saída, e lembra porque a gente conceituou como vazão? A gente conceituou como vazão que Q é igual a velocidade vezes a área. Que área? Área de seção transversal. Então, olha só, a área de entrada é uma bocona, é uma área zona. E a área de saída é uma áreazinha. Então, eu tenho a área de entrada e a área de saída. Resumindo, a vazão de entrada é a velocidade do fluido na entrada vezes a área da entrada. E isso é igual a vazão na saída, é a velocidade do fluido na saída vezes a área da saída. Beleza? A área da saída. Fechou? E aí, gente, finalmente conseguimos a equação da continuidade. Tá? A equação da continuidade, ela é simples, mas ela diz o seguinte, que a vazão de entrada é igual a vazão de saída. Portanto, velocidade de entrada vezes área de entrada é igual a velocidade do fluido de saída vezes área de saída. Essa equação, ela vai nos mostrar, sabe o quê? Ela vai nos mostrar por que você coloca o dedinho na mangueira para você obter uma velocidade do fluido mais alta. Vamos tentar raciocinar aqui, ó. Dá uma olhada para essa equação. A sua mangueira lá, a sua mangueira normal, mangueira que você tem na sua casa para aguar o jardim, ela tem uma certa vazão, depende da altura da sua caixa d'água, tá? Então ela tem uma velocidade, né? E tem uma área, que é a área da sua mangueira, tá? É a área da tubulação da mangueira. Aí, o que você... Então, existe esse produto lá, né? Já tem uma velocidade, tem essa área. E aí, às vezes você quer alcançar uma planta mais longe, o que você faz? Você põe o dedinho. Para que você põe o dedinho? Você põe o dedinho porque, pondo o dedinho, a área de saída, ela diminui, porque você obstruiu a área. Se essa área diminui... Bom, e a vazão, ela permanece sempre a mesma, porque a sua caixa d'água não mudou de lugar, tá todas as condições iguais. Então, se a área diminui, para a vazão se manter a mesma, a velocidade de escoamento lá na saída aumenta. Portanto, quando você está aguando as plantinhas no jardim, você bota o dedinho na mangueira, para quê? Para ela projetar a água mais longe. Então eu diminuo a área de saída, a área de seção transversal na saída, para aumentar a velocidade, e aí esse produto mantém-se constante com a vazão. Legal, né? Muito bacaninha isso, tá bom? Essa é uma ideia que você vai usar bastante também, beleza? Valeu, então, um abraço, obrigado, até mais!